Fala, guerreiro! Se você está buscando uma dica para encontrar o melhor momento para comprar ou vender algum ativo, já fecha esse vídeo que aqui você vai passar só raiva. Agora, se você quer saber por que muita gente inteligente toma decisões desastrosas quando o assunto é ganhar dinheiro, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao Milionário Dojo, espaço de treinamento dos guerreiros da liberdade financeira. Já vai deixando seu joinha aqui embaixo e vamos direto pro vídeo. Guerreiro, era novembro de 2018, eu estava em São Paulo participando de uma mentoria que eu tinha conseguido pagar graças à supervalorização da moeda que eu tinha investido, a criptomoeda Dash Dinheiro Digital, que foi a responsável pela minha conquista de liberdade financeira em 2016, 2017. E eu estava no quarto de Airbnb, onde eu estava hospedado, e fui olhar o CoinMarketCap no celular, e eu me dei conta de que a criptomoeda, a minha queridinha Dash Dinheiro Digital, não parava de cair, assim como o Bitcoin, e todas as criptomoedas naquele momento começaram a despencar. E eu tinha tanta fé que eu estava investindo no novo Bitcoin, a moeda que ia substituir o Bitcoin, mas aquilo era apenas uma crença, eu estava enviesado. E tudo isso aconteceu porque eu deixei me levar pelas emoções, eu me apaixonei por um ativo e aquilo me fez tomar decisões equivocadas com relação aos investimentos. E por que isso acontece, né? A maioria das pessoas também acaba caindo no que é chamado de vieses comportamentais, que são nada mais que decisões inconscientes e automáticas que tomamos porque o nosso cérebro busca uma rota fácil na hora de tomar decisões. Nesse vídeo eu vou mostrar para você um pouco mais do que são os vieses comportamentais. O primeiro viés comportamental que vamos explorar aqui é o viés da ancoragem. E esse viés ficou mais famoso no experimento que originou a teoria do charuto. Para um grande número de pessoas, em uma audiência, foi solicitado que eles anotassem numa folha de papel os últimos 2 dígitos do CPF. Então eles pegaram a folha de papel e escreveram os últimos 2 dígitos do CPF. Em seguida, para cada um deles foi dado o mesmo tipo de charuto. Então, com esse charuto em mãos, foi feita uma pergunta para esse grupo. Foi perguntado: quanto você acha que vale esse charuto? E as pessoas ficaram pensando, não tinham nenhuma informação com relação àquilo, mas o que fizeram? Foi solicitado para elas escreverem ao lado do número do CPF quanto elas acreditavam que valia aquele charuto. E ao analisar os dados, os pesquisadores que propuseram esse experimento verificaram que as pessoas colocaram um valor atribuído ao charuto muito próximos do valor do seu CPF. O viés da ancoragem prega que na ausência de uma definição prévia de um número, um valor ou algo que você conheça com relação a algum ativo, algum bem, algum produto que você vai comprar, a sua mente irá utilizar o primeiro número que estiver disponível como referência na hora de você simplificar uma tomada de decisão. Então, por exemplo, imagine que você vai olhar a cotação de Sanepar e você descobre que ela está cotada a 18,84. E logo em seguida você olha o preço unitário da Copel, cotada a 6,29. Pelo viés da ancoragem, você pode ser levado a concluir que a Copel não só é mais barata, como ela está 3 vezes mais barata que Sanepar. E apesar delas terem pequenas similaridades, como por exemplo, serem empresas estatais de capital misto, e que operam predominantemente no Paraná, as similaridades acabam por aí, elas operam em áreas completamente diferentes. E mais, o valor unitário da ação não indica nada se essa empresa está barata ou está cara. Mas se você precisar tomar uma decisão, a sua mente vai buscar um atalho para simplificar esse processo para você. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o Dash. Eu olhava o valor do market cap, que é o valor de mercado total de Dash comparado com o valor total de mercado do Bitcoin, e como eu acreditava que Dash deveria ser o novo Bitcoin, eu via um espaço gigantesco de crescimento, mas não havia nenhuma correlação nesses números. O próximo viés comportamental é a aversão à perda. É a tendência que nós temos de dar maior peso àquilo que perdemos do que aos nossos ganhos. Isso pode acabar induzindo você
a correr mais riscos no intuito de buscar reverter esse prejuízo e transformá-lo em ganho. Se você não ouviu o vídeo anterior, eu comentei o caso do Ramiro Gomes, que ele cometeu alguns erros no trade e depois, para tentar reparar esse erro, ele foi lá e alavancou o dinheiro, tentou uma nova operação e acabou perdendo todo o dinheiro do pai dele. E eu vou deixar um card aqui em cima com esse vídeo se você não viu. E alguns estudos sugerem que isso ocorre porque, do ponto de vista psicológico, a dor da perda é sentida de uma maneira muito mais intensa do que o prazer de um ganho. E foi exatamente o que aconteceu comigo em 2018, quando eu vi o Dash caindo sem parar. Foi uma dor como se eu tivesse perdido um ente da família. Aquela liberdade financeira que eu tinha batalhado por 15 anos para conquistar, eu já tinha saído da CLT, eu estava vivendo desse dinheiro e aquilo entrou um desespero, pois eu estava muito confiante de que eu estava tomando a decisão certa. E, por exemplo, se você utilizar a estratégia Fibra, ela de maneira alguma vai impedir você de vez ou outra ter perdas nos seus investimentos. Ela apenas vai indicar que algumas classes de ativos estão mais baratos que outros e muitos deles têm uma correlação. As pessoas, quando veem a bolsa caindo, tendem a sair da bolsa e ir para uma renda fixa. Ou os estrangeiros, quando eles estão vendo que o Brasil está em crise, eles têm a tendência de vender ações e trazer dólar lá para os Estados Unidos para investir em renda fixa, fazendo com que o valor do dólar suba. Quando eles percebem que a bolsa aqui está barata e o dólar está caro, eles trazem o dólar de volta, começam a comprar ações, fazendo com que o dólar caia e a bolsa se valoriza. Então todas essas correlações ajudam você a minimizar uma eventual perda por você ter uma carteira balanceada. O próximo viés comportamental é um dos mais perigosos, que afeta todas as áreas da nossa vida, que é o viés da confirmação. Nós temos a tendência de analisar e interpretar os dados que chegam até nós a fim de confirmar aquilo que já acreditamos. Ou seja, a gente tende a olhar os dados que chegam com relação a qualquer coisa a fim de buscar uma confirmação sobre aquilo que já sabemos. No caso dos investimentos, se tivermos uma relação de confiança, como por exemplo, sendo cliente de uma empresa e nós vamos lá para os investimentos daquela empresa, nós temos a tendência de aceitar as informações que chegam favoráveis à nossa queridinha e rejeitar aquelas informações que estão indo contra a empresa que a gente tanto gosta. E isso é muito perigoso e aconteceu comigo mais uma vez em Dash, porque quando eu estava apaixonado pela criptomoeda, eu estava recebendo a maioria das informações do grupo de desenvolvedores, do fã-clube, das pessoas que gostavam daquela ideia. E tinha a tendência de ignorar todos os haters que vinham falando que o criador da moeda não era uma pessoa honesta, que ele cometeu uma fraude quando ele lançou a moeda, e todo esse bafafá que eu ignorei porque eu acreditava que ela tinha uma tecnologia melhor, que ela ia ser o próximo Bitcoin, que ela era mais rápida, que ela tinha toda uma tecnologia mais avançada, no final das contas não convenceu o mercado a substituir o Bitcoin pelo Dash e nem por substituir o Dash como sendo a melhor forma de pagamento. E no meio do caminho, o desenvolvimento da moeda demorou tanto que chegou muitos concorrentes capazes de fazer e entregar a mesma promessa que a Dash estava fazendo ao longo dos anos. O próximo viés comportamental, que é perigosíssimo, é o viés da disponibilidade, onde tendemos a dar maior peso àquela informação que está mais facilmente disponível. Ou seja, se por exemplo você ouviu do seu vizinho que ele foi assaltado, você pode acreditar que a criminalidade no seu bairro, na sua região, está aumentando. Por quê? Porque é muito mais próximo de você, está muito mais fácil essa informação para você do que as estatísticas de criminalidade do seu bairro, da sua região, desse ano com relação ao ano anterior. E você não tem certeza dessa informação, mas você pode acabar até repassando para as outras pessoas: olha, fulano foi assaltado, a criminalidade está aumentando, estou pensando ali em colocar uma grade na minha casa, cuidado, não sai de noite de casa, sendo que na verdade o seu bairro pode estar até mais seguro. E o mesmo aconteceu ali com o Bitcoin, criptomoedas em 2019, 2020. Por quê? Qual informação estava mais fácil? A quantidade de fraudes que estavam surgindo
com as pirâmides de Bitcoin, que muitos governos estavam proibindo o uso das criptomoedas, que estavam dificultando as empresas a criarem cartões de crédito que tivessem conexões com os criptoativos e dificultando ali o trabalho das corretoras. Todas essas informações negativas com relação aos criptoativos fizeram com que os seus preços ficassem 2 anos no que ficou conhecido no maior inverno cripto. Simplesmente os preços despencaram. Todas aquelas pessoas que estavam olhando para esse ativo que valorizou muito ali em 2016, 2017 e queriam também fazer parte da festa, viram essas notícias negativas e começaram a sair desesperado. E não voltaram até esse ano. É o começo desse ano que os criptoativos realmente começaram a se valorizar novamente. E o outro viés comportamental que pode fazer você tomar decisões equivocadas com o seu dinheiro é o medo de ficar de fora. Não tem nada pior para o ser humano do que ver o seu vizinho ganhando dinheiro e você não sabe nem como é que faz esse negócio de criptoativo, Bitcoin, que coisa é essa? E aí você escuta alguém falar que a sobrinha está ganhando 15 mil reais por mês apenas jogando um joguinho chamado Axie Infinity. E você, na ânsia de participar dessa festa, pode sair correndo para comprar os ativos ou a poção mágica do Axie Infinity sem entender que a estrutura desse jogo ele tem um quezinho de pirâmide que depende de que mais pessoas entrem para o preço continuar subindo. E o mesmo já aconteceu com outro jogo chamado Cryptoblade, que também ali se valorizou e de repente o preço despencou porque as pessoas pararam de jogar o jogo. Isso não quer dizer que isso vá acontecer com o Axie Infinity tão logo, pode ser que o jogo até seja um pouco mais divertido, mas no final das contas muita gente acaba entrando nesse jogo apenas pelo fato de ganhar dinheiro e aos poucos a remuneração desse jogo vai começar a cair e pode ser que em algum momento essa valorização deixe de existir. E o mesmo acontece ali com o Bitcoin. Esse ano todo mundo foi comprar o criptoativo quando chegou a 65 mil dólares e porque o Elon Musk está comprando, porque é a nova moeda, é a tendência mundial e de repente o preço despencou. As grandes baleias resolveram desovar e trouxeram o preço lá de volta para os 30 mil dólares. Isso faz com que você acabe tomando essa decisão de participar de um mercado que você não entende completamente. Então, não compre um ativo, não compre nada, não invista simplesmente porque você está com medo de não fazer parte da festa. Mas medo mesmo você deveria ter é de não se inscrever aqui no canal, não ativar o sininho e perder as notificações de novos vídeos. E esses foram apenas alguns dos vieses comportamentais que afetam você na hora de você tomar as suas decisões de investimentos, na hora de você tomar as suas decisões de consumo e utilizar bem o seu dinheiro. Existem muitos outros que você precisa conhecer, mas o melhor deles é o comportamento de já deixar o seu joinha aqui embaixo e assim você vai informar o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante para você e vai te manter sempre informado quando aparecer um novo vídeo. O meu nome é Leandro Biazão e esse canal tem o objetivo de programar a sua API financeira para você conquistar sua liberdade financeira ainda jovem. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.